Um crê que de tudo se pode comer, e outro come legumes. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Se Paulo diz que um considera um dia diferente e outro considera todos os dias iguais, então Paulo está dizendo que o sábado pode ser guardado ou não. Mas há um problema fundamental. Paulo não diz o sábado. Ele utiliza a expressão genérica, dia em relação a dia, e um dia em relação a outro. Se Paulo estivesse discutindo diretamente a validade do quarto mandamento, seria necessário demonstrar pelo contexto que dia significa especificamente o sábado semanal. O texto não faz essa identificação. E existe uma pista ainda mais forte do que Paulo estava tratando: o contexto alimentar. Romanos 14 começa: acolhei ao que é débil na fé, não para discutir opiniões. E imediatamente Paulo apresenta uma questão. Um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Portanto, o capítulo começa explicitamente com uma controvérsia alimentar. Depois aparece a questão dos dias. Isso sugere que Paulo está tratando de questões práticas e disputáveis dentro da comunidade e não revogando um dos 10 mandamentos da lei de Deus. Alguém pode afirmar: tudo bem, mas os dias de Romanos 14 são os dias santos judaicos, inclusive sábado. Aqui está o ponto importante. Isso precisa ser demonstrado, não simplesmente afirmado. Se alguém identifica dia com o sábado semanal, precisa explicar por que Paulo estaria colocando o quarto mandamento na mesma categoria de uma questão pessoal como: um crê que de tudo se pode comer e outro come legumes. Porque o próprio Paulo distingue questão de mandamento moral de questões de opinião ou concessão de consciência. Além disso, Romanos 14, verso 6 diz: aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o versículo 8 conclui: porque, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. O assunto é a motivação religiosa da prática, não uma declaração de que Deus tornou indiferente aquilo que anteriormente havia ordenado. Há uma diferença entre: Paulo permite que alguém escolha se quer guardar o sábado, ou Paulo permite que cristãos tenham opiniões diferentes sobre determinados assuntos. Romanos 14 afirma a segunda coisa. Paulo está tratando de questões de opinião pessoal sobre certas práticas religiosas, não está tratando da lei de Deus. Essa distinção é crucial. Se alguém afirma: Romanos 14 aboliu a obrigação do sábado, então precisa harmonizar essa interpretação com o restante do Novo Testamento. Agora, observando o contexto do Novo Testamento, vamos verificar se Paulo em Romanos 14 estaria contra a lei de Deus, na guarda do sábado. O foco será a palavra iniquidade. Iniquidade vem da palavra anomia. No Novo Testamento, anomia é formada por a igual negação, ausência de nomos igual lei. Literalmente, anomia transmite a ideia de sem lei, ilegalidade, violação da lei ou desprezo pela lei. Da mesma raiz vem anomicos, relacionado àquilo que é contrário à lei, e daí o conceito moderno de antinomismo, a ideia de que a lei de Deus não tem mais função normativa para o cristão. Vejamos alguns exemplos do uso da palavra anomia, isto é, contra a lei de Deus. Mateus 7, verso 23 diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, anomia. Jesus não está simplesmente falando de uma pessoa que comete um erro moral isolado. Anomia carrega a ideia de uma postura de desrespeito à lei. Agora, Mateus 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, isto é anomia, o amor de muitos esfriará. Aqui novamente a anomia aparece como uma condição de desregramento e transgressão que produz consequências espirituais. Vejamos o que João, o discípulo amado, escreveu em 1 João 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora vamos para um texto muito importante a ser considerado por aqueles que entendem que Paulo era um antinomista, isto é, que Paulo era contra a lei de Deus, e especificamente o sábado em Romanos 14. O texto-chave é 2 Tessalonicenses 2. Paulo apresenta uma figura escatológica que chama de o homem do pecado, o filho da perdição. No versículo 7, afirma: porque já o mistério da injustiça, anomia, opera. 2 Tessalonicenses 2, verso 7.
Paulo está descrevendo o anticristo. No versículo 8 ele escreveu: Então será revelado o iníquo, Anomos, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Aqui temos uma sequência linguística extremamente interessante. Nomos igual lei, anomia igual iniquidade, transgressão, ilegalidade. Anomos igual iníquo, aquele que está sem lei o contrário à lei. Paulo não chama simplesmente o anticristo de homem mau. Ele utiliza anomos, o iníquo, literalmente o sem lei. E existe um contraste deliberado. De um lado, Cristo, aquele que possui autoridade divina. Do outro, anomos, o iníquo, aquele caracterizado pela anomia. Isso ganha ainda mais força quando Paulo diz que esse poder se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora e que o mistério da iniquidade, isto é, mistério contra a lei, já estava operando nos dias de Paulo. Enfim, Paulo, em Romanos 14, está falando dos cristãos que ainda estavam ligados à tradição judaica na comemoração dos feriados e dias santos do calendário bíblico e dias de jejum. Com relação à comida e bebida, não diz respeito ao vegetarianismo, mas diz respeito às carnes sacrificadas aos ídolos, quando alguns cristãos mais escrupulosos não comiam carne por medo de comer carnes vindas de templos pagãos. Romanos 14 não trata sobre o sábado do sétimo dia, sobre a abolição de um dos mandamentos da lei de Deus. Paulo não era antinomista.